compartilhar aqui. E aí a gente começa. Pronto, tá? São dois exemplos, certo? A convolução, eu até, lá no vídeo, né, eu tentei passar uma parte teórica, né, do que seria a convolução. Você tem um sinal x de n e você tem um sinal h de n, que ele é a resposta ao impulso. O que é a resposta ao impulso? Você lembra que eu falei na aula passada que tem alguns sinais que eles podem ser usados para que você teste um sistema, né? O impulso é um sinal desse, é um sinal que você pode utilizar ele meio que para testar o sistema. Ah, eu quero saber como é que o sistema se comporta se eu tiver uma mudança abrupta de um pico de amplitude no meu sinal, que é o que o impulso é, né? Ele é aquela setinha, né? Um pico de amplitude. Então, a resposta ao impulso é o que acontece com o sistema se na entrada eu boto um impulso. Aí na entrada, se no sistema eu botar na entrada um impulso, na saída eu recebo o que eu chamo de resposta ao impulso, que é esse H de N, tá? Que é esse aqui, ó. O H de N. O X de N é a minha entrada do meu sistema, o Y de N é a minha saída do meu sistema, tá? E o H de N é a resposta ao impulso. Aí o que acontece? A resposta ao impulso, esse H de N, ele passa a ser uma função que caracteriza o sistema, certo? Que dita como o sistema funciona para qualquer sinal, porque, tipo, é como se eu botasse um impulso na entrada, ver como ele funciona, aí eu crio uma resposta, eu pego essa resposta e eu digo que ela é o meu sistema, e aí eu fico aplicando sinais na entrada e tendo sinais na saída, entendeu? É mais ou menos isso que a gente chama de resposta ao impulso, que é esse H de N. E aí, quando eu quero saber a saída de um sistema, eu faço a convolução, porque eu vou botar aqui depois eu apago, porque o meu sistema é isso aqui, né? Vamos supor que ele seja aqui um pouquinho, né? E aqui na entrada eu tenho um x de n. Eu tô falando x de n porque a gente hoje vai trabalhar com o discreto, tá? Vamos fazer só o discreto hoje e na aula de quinta-feira a gente vai fazer só o contínuo, tá? Então a gente vai fazer, o que a gente vai ver hoje é a soma da convolução, porque é um discreto, e aí o que a gente vai ter é um somatório, né? E aí na aula que vem eu vou deixar um outro vídeo que é a integral da convolução, que a gente vai ver o contínuo, e aí que é uma integral porque o sinal é contínuo, certo? Então o meu sistema, ele tem uma entrada x de n e uma saída y de n. Quando eu boto o impulso aqui, ó, quando eu boto o impulso na entrada, o que eu tenho aqui é o que eu chamo de H de N, que é o que eu chamo de resposta ao impulso, né? Só que esse H de N, ele passa a ser uma caracterização do meu sistema. Ou seja, o meu sistema passa a ser caracterizado pela resposta ao impulso. Aí ok. Se o meu sistema passa a ser caracterizado por uma resposta ao impulso, apareceu. Se o meu sistema passa a ser caracterizado pela resposta ao impulso, então agora, para eu ter a saída do meu sistema, eu vou dizer que é o seguinte: a saída do meu sistema, ela é a entrada, convolução com a resposta ao impulso. Certo? Porque eu estou trabalhando no tempo, certo? Qual é a vantagem de eu trabalhar, por exemplo, na frequência? Que você vai ver que essa convolução aqui na frequência, já dando um spoiler da nossa próxima aula da outra semana, que é a transformada de Fourier, na verdade é a série de Fourier, né? Mas assim, a transformada de Fourier, é que isso aqui na frequência, que é a notação, assim, depois vocês vão ver como é que é essa notação. É tudo maiúsculo, quando eu estou na frequência. A convolução, ela vai virar uma mera multiplicação, certo? E aí que eu falei pra vocês, acho que na primeira aula, poxa, a convolução, vocês vão ver o quanto ela é complicada de fazer, né? Porque convolução você faz no tempo. Quando eu falo x de n, h de n, eu tô no tempo, né? No tempo discreto, mas no tempo, certo? Quando eu falo y de E de j ômega, x de E de j ômega, h de E de j ômega, eu tô na frequência. É como se eu pegasse esse sinal,
passasse para frequência. Pegasse esse sinal, passasse para frequência, pegasse esse sinal, passasse para frequência. Só que o que era uma convolução vira uma multiplicação. E é por isso que a transformada de Fourier ela vai se tornar uma ferramenta importante, porque você não vai precisar fazer convolução, você vai precisar só fazer multiplicação e você vai encontrar a mesma resposta, entendeu? Então, o que a gente vai ver hoje aqui, no entanto, a gente precisa entender como funciona a convolução, certo? E a convolução é isso, é você vai fazer, para você ter a saída de um sistema, você vai ter a convolução da entrada do meu sistema com a resposta ao impulso do sistema, que na verdade nada mais é do que uma caracterização do próprio sistema, certo? Ele é caracterizado pela resposta ao impulso, tá? Eu explico melhor isso aqui, eu tô só dando assim, né, pra vocês entenderem o contexto de onde entra essa convolução, mas eu explico melhor no vídeo, tá? Direitinho, como funciona, então seria bom vocês darem uma assistida, tá? Pra poder entender, certo? Deixa eu apagar aqui pra não ficar, tá? Então, a gente vai fazer o primeiro exemplo. Eu até dou um exemplo lá meio numérico, não me lembro direito do meu vídeo, mas eu acho que eu dou um exemplo numérico lá, mas a gente vai fazer um exemplo aqui valendo agora, tá? Nosso primeiro exemplo, então, é esse aqui, olha só, né? Tem uma maneira de você calcular a convolução do sinal, certo? Mas lembra que você vai fazer a convolução da entrada, que é um sinal x de n, com a saída, que é com a resposta ao impulso, que é um sinal h de n. Então, ele disse, olha, o sistema LTI, lembrando também que a gente está trabalhando com sistemas lineares invariantes no tempo, certo? Para permitir que a convolução seja realizada, ele precisa ser um sistema linear e invariante no tempo. Que a gente já sabe, porque a gente viu na aula passada, né? Como é que a gente checa se o sistema é linear, como é que a gente checa se o sistema é invariante no tempo, né? Ele precisa ser um sistema que a gente chama de LTI, linear invariante no tempo, tá? Então, eu tenho uma resposta ao impulso, ele deu uma função aqui. Isso aqui, gente, é uma exponencial, né? A exponencial discreta U de n, vezes U de n, tá? Use a equação aqui, né, que a gente vai ver, para determinar a saída do sistema nos tempos menos 5, 5 e 10, quando a entrada for um U de n, tá? Olha lá, a convolução, ela tem um passo a passo que você vai seguir, tá? O primeiro passo que você vai seguir é o mais confuso de todos, tá? Porque é o seguinte, quando eu falo de n, né, quando eu tô falando de n, h de n, eu tô falando do meu eixo do tempo, certo? É o similar ao t, no contínuo, né? Que no discreto é um n. Mas eu tô falando do eixo do tempo. Vale lembrar que ele precisa ser um inteiro, né? Tem tudo isso, mas enfim, estou falando do eixo do tempo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é que é o seguinte, quando eu tinha um sinal assim, quando a gente tava vendo deslocamento no tempo, né? No contínuo ele era assim, né? X de t menos t0, né? T0 era o deslocamento contínuo, né? No discreto, eu tenho um x de n menos k, né? A mesma coisa, o k ele é o sinônimo do deslocamento, tá? Do deslocamento que a gente vai fazer. Só que aqui, olha lá o que você vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai inverter as variáveis, tá? É um método de fazer essa inversão da variável, pode parecer, pô, mas por que vai inverter as variáveis? Vai complicar tudo, mas é porque realmente você inverte as variáveis, você consegue encontrar aí a solução, tá? E funciona... Tá, guarda aí, tá? Nós vamos inverter as variáveis. Quando eu digo inverter as variáveis, é que o n, ele não vai mais ser a variável independente, aquela variável do tempo. E o k, ele não vai ser mais o deslocamento, vai ser o contrário. O k vai ser a variável do tempo e o n vai ser o deslocamento, tá? Então, funciona assim, ó. Eu quero fazer a convolução, certo? Para eu encontrar a saída do sistema, eu uso essa equação aqui, ó. Eu uso essa equação que ele tá dando aqui, que ele faz assim. Ele diz que y de n é igual ao somatório de k de menos infinito a infinito do meu wn de k. Observa que ele já trocou a variável, tá vendo? O k é que tá dentro do meu colchete, certo? É porque ele agora é a variável, tá? Segura aí. Esse wn de k, aí, beleza, pra achar a saída, eu tenho que fazer o somatório de wn de k. Eu explico melhor lá no vídeo, pra não fazer só um resumão aqui, tá? Esse wn de k, ele é igual ao x de k
multiplicado pelo H de N menos K. Ok? Só que lembra que o K é que vai ser a minha variável independente, tá? Então, olha lá o que você vai fazer. Quando você faz a convolução, você tem dois sinais, certo? Você tem um sinal aqui, que é o meu x de n, que eu vou esboçar ele, desenhar ele graficamente. Aí você tem um sinal aqui, que é o meu h de n, que ele deu aqui, né? Que eu vou também desenhar e esboçar graficamente. Quando você tem a convolução, você tem ele, é como se ele passasse um pelo outro. E aí, quando ele passa um pelo outro, o que eu faço é multiplicar as amplitudes, certo? Porque eu tenho a intenção de passar um pelo outro e eu multiplico as amplitudes no momento que eles estão se cruzando. Consegue imaginar? Então, por isso que a convolução, ela vai ser o somatório dessas multiplicações, percebe? O WN de K são as multiplicações, ou seja, eu pego o sinal, deixo um parado, o X de N eu deixo parado, o H de N eu desloco, tá vendo? Ó, o X de N, que eu vou chamar de X de K, que eu vou trocar a variável, eu deixo ele parado. O H de N eu desloco, tá vendo? O que ele tá fazendo aqui é deslocar o H de N. Então, eu desloco, 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 desloco. Esse fica parado, X de N. O H de N desloca, 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 desloca. E aí, o que acontece? A convolução é o resultado do somatório das multiplicações, porque cada vez que eu deslocar, ele vai ter um resultado de multiplicação diferente, certo? Porque eu vou multiplicar os posicionamentos, né? Então, eu vou multiplicando, 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 até ele passar completamente, tá? E eu tenho, então, o somatório de todas aquelas multiplicações. Isso é fazer uma convolução discreta, tá? Isso é, na prática, fazer um x de n convolução h de n, tá? Deu pra entender? Vocês estão muito calados. Deu pra entender a teoria por trás da convolução? Deu? Então tá, vamos lá tentar. Beleza, então tá, vamos lá tentar fazer agora, certo? Vamos tentar fazer agora matematicamente, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, é esboçar o sinal. Porque se você errou esboçar o sinal, se você pegou o sinal e desenhou errado, já acabou, porque aí a convolução vai toda errada, né? Você vai convoluir um sinal que não era pra convoluir, e aí vai tudo errado. Então a primeira coisa que você tem que saber é esboçar um sinal. Mas a gente sabe esboçar um sinal, certo? A gente viu lá na aula passada como faz o U de T, como desenha o U de T, como desenha o U de N, como desloca um sinal, como desenha um impulso, como desloca um sinal, um U de N ou um sinal qualquer, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos desenhar o x de n, não vamos trocar a variável ainda, tá? Meu x de n tá aqui, ó. Meu x de n é o U de n. Vamos desenhar esse cara, já sabemos como ele é. É assim. O U de n é um degrau que começa em 0, certo? E ele tem aqui, ó, em valores inteiros de n, né? Ele tem os pulsozinhos, né? Vou botar 3 pontinhos aqui pra gente lembrar que ele vai pro infinito, tá? Ele tem uma amplitude 1 e ele é um x de n. Beleza, tá? A primeira coisa que você vai fazer é... Vamos desenhar. Não vamos mudar ele, tá? Vamos desenhar agora o h de n, tá? O h de n, gente, aqui obviamente que teria que saber como é que esboça esse sinal, tá? Mas ele é uma exponencial. Basta que você lembre que toda vez que tiver um valor elevado a n, ele é uma exponencial, tá? Então, a gente vai desenhar, vai fazer um esboço dele aqui, tá? Não é exatamente o que ele é, mas vamos fazer um esboço aqui. Seria uma exponencial decrescente. Olha lá. Isso aqui é a exponencial, certo? Imagina que é uma curva exponencial. Quando eu multiplico isso por U de n, você percebe que ele quer te dizer que essa exponencial ela só existe a partir de 0? Porque o U de n ele não só existe a partir de 0? Então, essa exponencial, ela tem que começar aqui, ó. Ela tem que começar em 0, ó, e vir descendo, tá vendo? Vou botar 3 pontinhos aqui também, porque ela vai infinito. Quando eu digo que é uma exponencial vezes um U de n, você percebe que ela começa em 0? Se fosse uma exponencial vezes um U de n menos 1, você percebe que ela iria começar em 1? Porque o U de n menos 1 começa em 1 e qualquer coisa antes de 1 é 0, e se eu multiplicar pela exponencial vai dar 0? Ela só é uma exponencial a partir de 0 porque o meu degrau ele tem amplitude 1
E quando eu multiplicar 1 pela exponencial, eu vou ter a própria exponencial. Só a partir de zero. Porque antes de zero, o de n é zero. Então, se eu multiplicar zero pela exponencial, dá zero. Você entende? Então, esse cara aqui, ó, é o h de n. Que é 3 sobre 4 elevado a n. Tá? Deu pra entender como esboçar esses dois sinais? Deu? Ok. Beleza. O próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos trocar as variáveis, tá? Sempre faça assim, tá? Sempre o x de n vai ser o sinal que vai ficar parado e o h de n vai ser o sinal que vai passar pelo x de n, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar a variável. Então, do x de n, eu quero isso aqui, ó. Eu quero x de k. Eu simplesmente... Deixa eu até botar a variável aqui pra gente ficar bem certinho, ó. Bem aqui tem um n, né? Aqui tem um n e tá, ok. Vamos trocar a variável. Trocar a variável, gente, muito simples, certo? Eu vou repetir pra ficar bem claro, tá? Inclusive tem um pulso bem aqui, tá, gente? Tem um pulso aqui em zero, porque ele começa em zero, né? Eu vou repetir o sinal aqui, tá? Agora ele é um x de k. E agora a variável é k. E aqui é zero, tá? Amplitude continua sendo 1, certo? O x de n, ele vai simplesmente virar x de k, porque o que eu quero é x de k, tá? O h de n é que é o problema, tá? Porque o h de n, ele tem que virar um h de n menos k. No entanto, k é que é a variável. N é o deslocamento. Trocamos. Então, você percebe que esse h de n menos k, na verdade, ele é um h de menos k mais n? Você percebe? Porque eu não troquei a variável? Né? Eu não troquei a variável? Então, o k, que é a minha variável do eixo x, né? Então, ele que tem que vir na frente, vamos dizer, né? Ele tem que vir na frente, né? Mas como era n menos k, ele tem que ser h de menos k mais n, tá? H de menos k mais n. Menos k mais n, olha lá. Imagina que k é a variável e n é o deslocamento, tá? Menos k mais n. Como é que eu esboço menos k mais n? Tá? Primeira coisa que eu faria era troca a variável e bota todo mundo pra cá, né? Tipo, eu vou só apagar aqui, ó, pra ficar mais fácil pra eu não ter que desenhar de novo. Vou só apagar aqui, ó, todo mundo é k agora, tá? Primeira coisa, troquei, todo mundo é k. H de menos m mais k. Como é que a gente faz o deslocamento? Temos duas maneiras, certo? Uma é primeiro desloca, depois escala. E a outra é primeiro escala e depois desloca, tá? Vamos fazer primeiro desloca, depois escala. Primeiro desloca, depois escala. É um deslocamento para a direita ou para a esquerda esse? Esquerda, porque ele é mais n, né? Quer dizer que, na verdade, ele é um menos n. Ou seja, eu vou deslocar de menos n para a esquerda. Pensa que menos n, você não sabe quem é esse n, né? Inclusive, esse n ele vai ter valores menos 5, 5 e 10, que depois a gente vai ver, né? Eu não sei quem é esse n. Então, obviamente que eu não sei qual é o posicionamento dele, né? Porque eu não sei qual é o valor. Mas eu sei que ele vai ser deslocado para a esquerda, beleza? Então, eu vou deslocar aqui para a esquerda. Quer dizer que bem aqui é o zero. Vou deslocar ele pra cá. Vamos dizer que menos n é aqui, tá? Um valor arbitrário qualquer, porque a gente não sabe. Eu vou deslocar o sinal, ó. Vou deslocar a minha exponencial, tá vendo, ó? Isso aqui é o h de k menos n, mais n, certo? Desloquei, ok? De menos n. Primeira coisa que eu faço, desloco. Segunda coisa que eu faço é escalo. Eu não tenho um escalamento, no entanto, eu tenho um exemplo que a gente fez na aula passada, que é eu ter um menos na frente. Quando eu tenho um menos na frente da minha variável, o que eu tenho que fazer com a variável? O que eu tenho que fazer com a função? Rebater, certo? Rebater. Você percebe, então, que o que era menos n, eu rebato na origem, tá? Eu tenho que rebater ele na origem, né? Então, o que era menos n vai virar n? Olha lá como vai ficar ele rebatido. Vamos rebater. Vou deixar o zero aqui.
N aqui, né, que é o valor arbitrário, eu não sei quem é, né, mas eu vou rebater, né, vou pegar a minha exponencial e virar pro outro lado, então ela vai ficar assim, ó. Correto? E vou botar uma reticência aqui, ó, tá? Esse cara aqui era só com deslocamento, esse cara aqui é com deslocamento, esse cara aqui é o menos K mais N, certo? Ou N menos K também, tá? Esse cara aqui é o cara com deslocamento e com escalamento. Deu pra entender? Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Você tem que saber esboçar. O x de n você simplesmente vai chamar de x de k. O h de n você chama de h de k. E depois faz menos k mais n. É sempre isso, tá? Nunca vai ser diferente. Nunca vai ter qualquer outro valor aqui, porque a fórmula é x de k, h de n menos k. Aí você percebe que agora o que você vai fazer é pegar este sinal que você já fez aqui. Você primeiro deslocou ele de menos n para a esquerda, aí ele deu uma deslocada para a esquerda. Depois você rebateu na origem, ele ficou assim. Você percebe que o que você vai fazer agora é multiplicar este cara aqui por este cara aqui, porque o que você vai fazer é esta equação, ó, x de k vezes h de n menos k. Só que esse cara fica parado. Esse cara aqui é que vai passar por cima dele. A gente já vai ver, tá? Um outro detalhe muito importante aqui é o seguinte. Essa função aqui, ela é 1, tá? Beleza, ela não depende de k. Então, ok, ela fica 1. Só que essa função aqui, ela é um 3 sobre 4 elevado a k, certo? Ela era um 3 sobre 4 elevado a k, né? Cuidado, porque se você fez um h de n menos k, lembra que quando você mexe na variável, e se a variável ela sofre deslocamento, todo mundo que está na função tem que também sofrer deslocamento? Vocês lembram disso? Né? Vocês lembram disso? Que é porque justamente você deslocou a função, então todo mundo tem que deslocar, todo mundo que é variável tem que deslocar. Então isso aqui, ele não pode ser só k, ele tem que ser o valor exatamente do deslocamento. Então ele tem que ser tipo menos k mais n, né? Que eu posso substituir por n menos k. Entendeu? Então, toda vez que tiver a variável, que a função, no meu caso aqui, ela depende da variável, pode ser uma exponencial de qualquer coisa t, elevada a t, no contínuo, né? Mesma coisa, tá? Você tem que implicar aqui o deslocamento, porque a função foi deslocada, então, tipo, a função aqui, nominalmente, ela também tem que ser deslocada desse deslocamento. Então, eu só simplifiquei, tá? Em vez de fazer menos k mais n, eu fiz n menos k, tá? Então, a função, ela também tem que ser variada, tem que guardar essa informação aí. Obviamente que se for apenas um degrau vezes um degrau, aí não tem, né? Porque aqui é 1, ele não depende da função. Aqui é uma exponencial, depende da função, depende da variável. Deu pra entender? Beleza. Vamos lá, então, tá? Eu só repeti aqui, eu vou só sair aqui do coisa, que é pra gente poder fazer o deslocamento, deixa eu ver. Pra gente poder fazer o deslocamento dessa função, tá? Pra poder ficar... Vou tentar fazer aqui, certo? Olha lá. Tá aqui a função, tá? Eu só fiz pegar ela aqui, desenhei ela de novo, ela é 3 sobre 4 n menos k, eu escrevi ela aqui direitinho, ó, ela é 3 sobre 4 n menos k para k menor ou igual a n, né? Para k menor ou igual a n, porque obviamente que para um valor maior que n ela é 0, tá? Isso aqui é você escrever a função exatamente como ela é, certo? Ela é 3 sobre 4 elevado a n menos k para k menor ou igual a n, porque fora desse intervalo ela é 0, tá? E tá aqui o nosso impulso, tá? Ou, perdão, nosso degrau, certo? Nosso degrau que eu já mudei a variável aqui, tá x de k, tá? Ele quer, o primeiro exemplo, o que ele falou, né? O primeiro momento que ele quer, no tempo n igual a menos 5. Então, o primeiro caso que a gente vai fazer é quando n é igual a menos 5, tá? Não dá pra fazer aqui. N igual a menos 5, certo? N igual a menos 5... Percebe que é quando este cara aqui, a ponta dele não é N? A ponta dele é N, né? Quando a ponta dele foi igual a menos 5. Quando N foi igual a menos 5. Então, bora ver, ó. Quando N foi igual a menos 5. Vou passar um por cima do outro. Bem aqui, ó. Pá. N igual a menos 5. Tá? Segura aí. N igual a menos 5. Nosso primeiro caso. N igual a menos 5
o meu Wn de K, que é igual a X, que é igual a X de K, H de N menos K, quanto é que vai ser? Se eu multiplicar um pelo outro, quanto é que vai ser? Você consegue perceber que eles não estão se tocando? Eles não se tocaram. Eles não passaram um por cima do outro. Esse cara tá aqui, esse cara tá aqui. Se eu for multiplicar um pelo outro, quanto é que vai dar? Zero. Zero. Entende? Porque eu só começo a ter algum resultado de multiplicação. Você percebe que eu só começo a ter um resultado de multiplicação se eles começarem a coincidir, ó, bem aqui eu já tenho 1 vezes 1. Bem aqui eu já tenho o resultado que são dois pulsos, um em 1 vezes 1, um em 1, um em 0 e outro em 1, certo? Bem aqui eu já tenho outro resultado, que é 1 em 0, 1 em 1, 1 em 2, entendeu? Só que se eles não se tocaram ainda, se ele tá bem aqui, se eu botar embaixo, ó, se eu for multiplicar este por este, ele vai dar 0. Se eu for multiplicar isso por isso, vai dar 0. Entendeu? Então, por isso que é quando ele está em menos 5, ele é 0. Se o teu W de N é 0, se o teu W de NK é 0, isso aqui vai dar 0. O teu Y de N, que é um somatório, de K, de menos infinito a infinito, do WN de K, ele é igual a 0. A minha saída é 0. Não teve convolução, eles não chegaram a se multiplicar, certo? Agora, olha o segundo exemplo. Ok, N menos 5, certo? Beleza, agora ele quer quando N é 5. Tá? Agora ele quer quando N é 5. Então, vamos lá. Vamos pegar, vou botar o outro slide aqui, ó. Vou deslocar ele para N igual a 5, tá? Vamos lá. N igual a 5, bem aqui, ó. Tá? N igual a 5. Ok, vamos fazer agora. N igual a 5. Tá? Quem é o WN de K? Você percebe que ele vai ser 1 vezes a exponencial? Porque esse cara aqui é o 3 sobre 4. O W de NK, ele vai ser 1 vezes a exponencial, que é o 3 sobre 4 elevado a N menos K, certo? Porque eles estão tendo multiplicação, certo? Eles estão tendo multiplicação, que é a exponencial vezes 1, tá? Em que intervalo? Em que intervalo isso é verdadeiro? Em que intervalo existe essa multiplicação entre 1 vezes 3 sobre 4n menos k? Em que intervalo de k? Olha para K e me diz, em que intervalo de k eu tenho 1 vezes 3 sobre 4n menos k? Para k maior ou igual a quanto? E para k menor ou igual a quanto? Exatamente. E exatamente, Cristo. Exatamente. Marcelo também. Maior ou igual a 0, menor ou igual a 5. Percebe que o resultado aqui, se eu fosse ser bem precisa, né? Vou esboçar aqui, ele seria a própria exponencial, no entanto, só de 0 até 5. Então, seria aqui um pulso menorzinho aqui. Aí um pouco aqui. Aí um pouco maior. Um pouco maior. E um pouco maior. Pronto. Isso aqui é o W de N. Eu vou botar até W de 5K, né? Porque o N é igual a 5, né? Então, W de 5K. Pronto. Com o eixo aqui igual a K. Percebe? Porque fora do intervalo vai dar 0, entendeu? Porque menor que 0, apesar de ter apesar de a minha exponencial ir pro infinito, pro menos infinito, exponencial vezes 0 é 0. E aqui a minha exponencial, ela para bem aqui. Então, se eu multiplicar o meu degrau, que tem valor 1, pela minha exponencial, dá 0. Então, isto só é verdadeiro de 0 a 5. Então, eu posso dizer que o W de NK é isso aqui, eu posso dizer 0 caso contrário. Que é para deixar bem claro que fora desse intervalo eu não tenho função, tá? O WN de K, beleza, então vai ser só 3 sobre 4 N menos K. Aí eu tenho que fazer o Y de N, né? O Y de N é o somatório
somatório de K de menos infinito. Lembra? É o somatório de K de menos infinito a infinito do Wn de K, certo? Do Wn de K. Só que olha lá como eu vou escrever. O K, ele é um somatório de menos infinito a infinito. Mas a minha função, da qual eu vou fazer o somatório, que é o Wn de K, que é esta função aqui, ela só existe de 0 a 5. Então, o meu somatório, ele não vai de menos infinito a infinito. Ele vai de 0 a 5, certo? Do valor da minha função, obviamente, tá? Do valor da minha função 3 sobre 4, tá? Uma coisa importante aqui, gente, é que o n, ele tem um valor fixo. O n é igual a 5, né? Então, eu posso pegar aqui, ó, e colocar 5. E aqui, ó, em vez de eu colocar n, eu também posso colocar 5, ó, tá? Então, aqui, em vez de eu fazer o somatório de 3 sobre 4, n menos k, porque eu já sei que o n é 5, né? Eu faço somatório de 3 sobre 4, 5 menos k. Pronto, tá? Aqui a gente tem que resolver um somatório, que eu falei pra vocês, né? A questão do discreto é que você tem que resolver somatórios. E a questão do contínuo é que você tem que resolver integrais, certo? Então, aqui, para resolver esse somatório, eu trouxe aqui para vocês as séries geométricas. São maneiras de você resolver facilmente esses somatórios, tá? Quando você for escolher, são três séries geométricas aqui que tem as soluções, certo? Quando você for escolher qual série geométrica utilizar para resolver um somatório, olha para os limites do somatório. Por exemplo, esse cara aqui, ele está indo de 0 até um valor, certo? Eu tenho um somatório que vai de 0 até um valor, eu tenho um somatório que vai de 0 a infinito, e eu tenho um somatório que vai de algum valor até infinito. Então, obviamente, o que eu vou utilizar é esse aqui, né? É um somatório que vai de 0 até um valor determinado, que é o mesmo caso do meu somatório, né? Como é que eu faço para solucionar esse somatório? Basta que eu olhe aqui, ó. Eu veja quem é o beta, né? Eu veja quem é o n, né? Que no meu caso aqui é o k, né? Que é a minha variável. E resolva, tá? Pra fazer isso, tá, gente? Pra ficar bem certinho, ó, você vai fazer uma comparação, certo? Você vai fazer uma comparação aqui, tá? Pra ficar bem certinho, esse 3 sobre 4 elevado a 5, ele tem que sair do somatório, né? Ele tem que sair do somatório. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 3 sobre 4 elevado a 5, porque 3 sobre 4 elevado a 5 menos k é a mesma coisa que 3 sobre 4 elevado a 5 vezes 3 sobre 4 elevado a menos k, certo? O 3 sobre 4 elevado a 5, como ele não depende de k, ele não precisa ficar dentro do somatório. Então, eu tiro ele do somatório. Então, ele fica 3 sobre 4 elevado a 5, tá? Dentro do somatório, eu fico somatório de k igual a 0 até 5, de 3 sobre 4 elevado a menos k. Aqui, gente, já não é mais convolução, tá? Até aqui é convolução. Aqui já é a gente tentando resolver o somatório, tá? Ele fica assim, certo? Só que, ó, se eu for comparar aqui, 3 sobre 4 elevado a 5 vai dar uma constante qualquer, tu deixa aí fora, tá? Só que se eu for comparar esse cara aqui, ainda não tá legal, porque esse cara aqui é um n positivo e aqui eu tenho um menos k, certo? Então, o que eu faço? Para trocar o sinal do expoente, eu inverto, né? Então, eu vou fazer assim, vai ficar assim, ó, vai ficar 3 sobre 4 elevado a 5, somatório de k de 0 até 5, aí eu vou inverter, em vez de 3 sobre 4, vai ficar 4 sobre 3 elevado a k positivo. Agora sim, ó, é só eu comparar aqui, tá? Chama o nzinho de k, pra ficar bem certinho, ó, tá? E esse cara aqui, 4 sobre 3, vai ser o meu beta. Então, a solução deste somatório, ela vai ser 1 menos beta elevado a n maiúsculo. Então, 1 menos 4 sobre 3, certo? Que é o meu beta. N maiúsculo, quem é o meu n maiúsculo? Isso vocês sabem. Quem é o meu n maiúsculo? Fazendo essa comparação. É o 5? É o 5? Quase. 4? Quase. Não. N menos 1 é igual a 5. 6. Isso, Lucas. 6, entendeu? Porque, ó, vamos comparar aqui, né? O n menos 1 é que é igual a 5, não o n que é igual a 5, né? Então, n menos 1 que é igual a 5. Portanto, o meu n é igual a 6, certo? Meu n maiúsculo, tá? Então, 1 menos 4 sobre 3 elevado a 6. E aqui embaixo, simples 1 sobre menos beta. Então, 1 menos 4 sobre 3. Porque o meu beta é 4 sobre 3, tá? E aí, pronto, essa é a solução
pro n igual a 5. Beleza? Isso, isso. Isso, exatamente. Isso. Da PG, isso, tá? Eu só trouxe aqui pra organizar, tá? Porque dependendo dos somatórios, né? Pra você já ter uma solução direta, tá? Pra você não ter que fazer, não ter que resolver o somatório de fato, tá? Beleza, então estamos no n igual a 5, vamos para o n igual a 10, né? O próximo é o n igual a 10, mesma coisa, ó. Vamos lá. Cadê? N igual a 10, tá? Vou pegar ele aqui, ó. N igual a 10. Olha lá, pra você ver se vocês estão entendendo. Ó, bem aqui, N igual a 10, tá? Segura aí. Tá? Imagina que aqui tem os impulsos, tá, gente? É porque tem reticências pra dizer que ainda tem impulso aí, tá? Porque o U de N, ele vai pro infinito, tá? Então não esquece que tem ali, tá? Não é zero naquele espaço ali, certo? Vamos pro N igual a 10, então, tá? N igual a 10. Vamos lá, então. N igual a 10, o meu W10 de K, né? Porque o N igual a 10. Ele vai ser também, tá? Vai ser 1 vezes a exponencial, porque sempre vai ser 1 vezes a exponencial. Então, ele vai ser 1 vezes 3 sobre 4. Vou colocar o 10 aqui, tá? 10 menos K. Agora, me diz aí para qual intervalo de K? Maior ou igual a quanto? Menor ou igual a quanto? Vou botar logo aqui que é 0, tá? Caso contrário. Diz aí, maior ou igual a quanto? Menor ou igual a quanto? Para infinito, tá? A função aqui, ela vai para infinito e o degrau, ele também vai para o infinito, tá? Então, de quanto a quanto? Pode ir sem medo, pode falar sem medo. É igual ao anterior. De 0 a 10. De 0 a 10. Percebe? Porque se eu for fazer aqui, ó, o resultado desta multiplicação, certo? Aqui, apesar da minha exponencial ela continuar aqui, se eu fizer exponencial vezes o sinal que não existe aqui, vai dar 0. Então, ela só existe a partir de 0, tá? A partir de 0, eu vou só replicar ela aqui, né? Ela vai dar a própria exponencial. Até 10. Certo? Porque passou de 10, apesar de ainda ter o impulso, ainda ter o degrau, eu não tenho mais exponencial, certo? Então, é degrau vezes 0, vai dar 0. Então, ela é de 0 a 10, tá? Esse aqui, então, é o meu W10 de K, tá? Lembrando aqui que a função, ela é 3 sobre 4, 10 menos K. Tá? É exatamente a mesma, certo? Aí aqui, olha, pra gente achar o Y de N, mesma coisa, tá? A gente vai fazer um somatório. O somatório não é de menos infinito a infinito, ele é igualzinho ao anterior, só que agora ele é de 0 até 10. Da minha função 3 sobre 4, 10 menos K, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, tira o 3 sobre 4 elevado a 10 do somatório. Fica aqui 3 sobre 4 elevado a 10, tá? Deixa dentro do somatório um K igual a 0, elevado a 10, e um 3 sobre 4 elevado a menos K, tá? Não pode ser menos K, tem que ser K positivo, então a gente vai inverter também. Então, vai ficar aqui fora um 3 sobre 4 elevado a 10. Dentro do somatório, um K de 0 até 10, de um 4 sobre 3 elevado a K, tá? Invertido, né? Aí agora sim eu vou lá e olho para minha série geométrica aqui e vejo a solução, né? 1 menos beta, 1 menos 4 sobre 3 elevado a n. Quem é o n maiúsculo agora? (11), certo? 11, Cristo, exatamente. 11, tá? 1 menos 4 sobre 3, 11. E aqui embaixo, 1 menos 4 sobre 3. Pronto, tá? É isso, certo? Eu encontrei os 3, ó. Encontrei os 3. Quando n era menos 5, vai dar 0, porque eles não estão se multiplicando. Quando n é 5, vai dar isso aqui.
o resultado da convolução vai dar isso aqui, e quando quando n for 10, ele vai dar este resultado aqui, tá? Falta o 3 sobre 4 elevado a 10 aqui na frente, tá? Que eu acho que eu também não coloquei aqui, mas falta aqui, ó, 3 sobre 4 elevado a 5 aqui, tá? Vou botar aqui pra vocês não esquecerem, ó. Faltou o 3 sobre 4 elevado a 5, né? Que multiplica todo mundo. E aqui faltou 3 sobre 4 elevado a 10 aqui, tá? Do lado de fora. Esse é o resultado para esses 3 casos. Tá? Para esses 3 casos, certo? O exemplo que a gente vai fazer agora, que é o mais importante, aí é um exemplo completão, tá? Porque nesse exemplo aqui, o que aconteceu aqui? Eu dei valores de n fixos. Desculpa. Eu dei valores de n fixo. n-5, n5, n10. O que vai acontecer nesse próximo exemplo aqui é que eu não tenho valores de n. Então, a gente vai ter que definir meio que um intervalo de n, tá? Para o qual aquela função, aquela multiplicação, ela vai ser verdadeira, tá? Que é normalmente como a gente resolve a convolução discreta, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é esboçar o sinal. Aí você não pode errar e esboçar o sinal, tá? Porque senão a sua convolução vai toda errada, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é esboçar o sinal. Primeiro a gente vai esboçar o nosso x de n. Vamos começar pelo x de n, que é o cara que vai ficar parado, tá? O x de n é u de n menos 2 menos u de n menos 7, tá? Deixa eu só ver se tem... Tá. U de n menos 2 vezes n menos 7. O de n menos 2 quer dizer que ele começa onde? Ele começa em 2. Positivo, certo? Exatamente. Ele começa em 2 positivo, né? O de n menos 2 começa em 2, tá? Eu vou desenhar ele aqui. O de n menos 2. Ele vai embora para infinito, tá, gente? Não esquece que ele vai embora para infinito. Vamos desenhar o u de n menos 7. Vou botar aqui, ó. Esse cara aqui é o u de n menos 2. Agora a gente vai desenhar o u de n menos 7. O u de n menos 7 é um cara que começa em 7, certo? 7 positivo. Então, eu vou botar ele bem aqui, assim, ó, 7. Ele começa aqui e vai embora. Quando eu faço um menos o outro, deixa eu só tentar fazer uma coisa aqui, tá? Vai pensando aí. Quando eu faço um menos o outro, o que acontece? O que vai dar no final quando eu faço um menos o outro? Ai, não vai me deixar mexer. Vou fazer aqui embaixo, ó. O que acontece quando eu faço um menos o outro? De quanto a quanto eu vou ter um sinal? Você percebe? Esse aqui vai embora. Lembra lá que a gente fez um exemplo parecido na aula passada, né? A partir do 2 eu tenho, ó, 2, certo? 2, tá? Então, a partir do 2 eu tenho, ó. Eu tenho um impulso em 2, aí eu tenho um impulso em 3. Aí eu tenho um impulso em 3, aí eu tenho um impulso em 4, aí eu tenho um impulso em 5, aí eu tenho um impulso em 6, certo? Aí no 7, de 2 a 7, quase. Por que não no 7? Porque no 7 eu já tenho um impulso 1. 2 a 6, Eduardo, exatamente. Porque a partir do 7 eu já tenho um impulso. E aí se eu fizer esse vezes esse, vai dar 0. Então, na verdade, ele é de 2 a 6. Tá? De 2 a 6. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Eu fiz um a mais aqui, tá? Pera aí. 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui, pronto. Tá? Segura aí, esse cara aqui é o x de n, que eu posso logo trocar a variável dele, né? Bora logo chamar de x de k, tá? Então vamos chamar logo de x de k, porque o x a gente já sabe que a gente só vai precisar trocar a variável. Chamei de x de k, botei um aqui, pronto. Fizemos esse, tá? Vamos fazer o h de n agora.
e depois fazer o H de N menos K, que é o que mais vai dar trabalhinho, tá? Então, o H de N, vamos lá. O H de N, ele é 1 de N. O de N é um cara que começa em 0, vai embora com o impulso aqui até infinito. O de N menos 10 é um cara que começa em 10, certo? Então, vou botar ele aqui, ó. Vou dizer que o 10 é aqui, tá? Só pra gente não ter que desenhar muito. Pronto. O 10 começa aqui. E vai embora. Se eu fizer um menos o outro, vamos fazer um menos o outro. Um menos o outro, eu vou ter um sinal que começa em 0, certo? Porque aqui vai ser 1 menos 0. Então, vai dar o próprio sinal 1, né? Então, aqui no 0 eu vou ter 1, aí no 1, aí no 2, aí no 3, aí no 4, aí no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, certo? No 10 eu vou ter o impulso? No 10 eu não vou ter, né? Porque a partir do 10 ele é 0. Porque é 1 menos 1 vai dar 0. Então ele vai de 0 a 9. Percebe? Deu pra entender? Ele vai de 0 a 9. Eu vou chamar esse cara logo aqui de H de K, tá? Vou logo trocar a variável dele, ó. O valor da função é 1, né? Então eu não preciso botar o K também na função, né? Não preciso trocar. Então aqui fica simplesmente 1. Aqui x de K e K. E aqui fica simplesmente 1 H de K e K. Deu pra entender? Pra desenhar? A gente fez um exemplo parecido na aula passada, né? De fazer a subtração de um pelo outro. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa, certo? Sempre corta no anterior, tá? Porque a partir do 10 ele já é 1. E aí quando eu fizer 1 menos 1, a partir do 10 ele já vai ser 0, tá? Então você sempre corta no valor anterior. Deu pra entender? Posso fazer o H de N menos K agora? Tá? Vou fazer o H de N menos K, certo? Ok, H de N menos K, o que a gente faz primeiro? A gente desloca dN, certo? Eu quero H, na verdade não é H de N, é H de menos K mais N, é isso aqui que eu quero, tá? H de menos K mais N. O que a gente faz primeiro? A gente desloca dN, certo? A gente desloca de N para a esquerda, né? Então, você percebe que aqui que era 0 passa a ser menos N? Aqui, onde era 0 passa a ser menos N, certo? Aqui, onde era 9, você percebe que passa a ser 9 menos N? Porque eu não sei quem é o valor de N. N é uma variável aí, né? Pode ser qualquer valor, então eu não sei qual é o valor dela. Então, aqui passa a ser 0 menos N, porque eu fiz menos N para a esquerda, né? E aqui passa a ser 9 menos N, tá? Então, o que a gente vai ter... Vou até repetir aqui, ó. O que a gente vai ter aqui, ó. Essa ponta aqui, ela vai ser menos N. E aí eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E essa ponta aqui vai ser 9 menos N, certo? Porque eu não sei quem é o N, né? Então, tipo, eu só sei que ele vai deslocar pra esquerda, né? Mas eu não sei exatamente que posicionamento ele vai ficar em relação ao 0, né? Eu sei que ele vai ficar pra esquerda. Então, essa ponta que era 0 passa a ser menos N, porque é 0 menos N. E essa ponta que era 9 passa a ser 9 menos N, certo? Beleza, desloquei para a esquerda de N, tá? Agora, o que eu vou fazer? Rebater. Rebater, gente, obviamente que eu não sei onde está o eixo 0 aqui, certo? Pode ser que ele esteja aqui, né? Pode ser que ele esteja mais para lá, tudo bem. Não sei quem é o eixo 0. Mas eu sei que se eu rebater, todo mundo que era negativo passa a ser positivo. E todo mundo que era positivo passa a ser negativo. Então, se eu rebater esse sinal, ele vai começar para cá, ó. Em vez de ser menos N, agora ele vai ser N, certo? E aí, beleza, vou descer aqui, né? Porque eu rebati, vão ter 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Essa ponta aqui eu vou trocar o sinal, né? Porque, tipo, eu sei que quando eu revirar, eu troco o sinal. Então, o menos N vai virar N e o 9 vai virar menos 9. Então, eu vou ter aqui na outra ponta N menos 9. Desse jeito, eu peguei, ó, rebati o sinal. Deu pra entender? Esse cara aqui, portanto, é o H de menos K mais N, ou menos N menos K, né?
Ou N menos K, quer dizer, né? Menos K mais N. Deu pra entender? Então eu desenho o sinal, aí eu desloco de N, que é eu pegar e deslocar todo mundo de menos N, ou seja, somar todo mundo com menos N, e depois eu rebato. Quando eu rebato, basicamente eu troco o sinal de todo mundo. Então o que era menos N passa a ser N pro outro lado, e o que era 9 menos N passa a ser N menos 9 pro outro lado. E esse é o meu sinal deslocado. Então percebe que eu vou fazer a convolução deste sinal aqui, ó, o meu x de k, porque eu quero wn de k, né? Então eu vou fazer o meu x de k, esse cara, convolução com este cara aqui, que é o meu h de n menos k. Ou h de menos k mais n. Deu pra entender? Tá aqui os dois já desenhados. Oi. Tá, aqui já tá os dois desenhados, ó, tá vendo? O x de k já botei aqui, bonitinho. Meu h de n já botei aqui bonitinho, porque eu vou deslocar um por cima do outro, tá? Vou deslocar um por cima do outro. Olha lá qual é a diferença pra questão anterior. Eu não sei quem são meus valores de n. Não sei, ele não me disse. N, eu vou ter que tentar sair aqui com meus valores de n, certo? Mas vamos lá, vamos tentar olhar aqui. Existem dois momentos que sempre vai existir. Um é antes deles se tocarem. Antes deles se tocarem, que eu digo, antes dessa ponta aqui começar a passar aqui em cima, certo? Antes deles se tocarem. E existe um momento que é depois que ele já passou completamente. Porque assim, quando o sinal ele vai para infinito e vai... Os dois sinais anteriores, né? Os nossos dois sinais anteriores, eles iam ambos para infinito. Então, eles não deixam de se tocar. Eles vão ficar passando um por cima do outro eternamente. Porque esse cara aqui pra ponta é infinito e esse cara aqui pra ponta é infinito. Tu percebe? Eles iriam ficar passando eternamente. Só que esse sinal aqui, eles são dois sinais fixos. Eles têm tamanhos definidos. Esse cara aqui tem 8 pulsos e esse cara aqui tem 5 pulsos. Vai ter uma hora que eles vão deixar de passar um pelo outro. Quando eles deixam de passar um pelo outro, é que o resultado da multiplicação entre eles é zero. Tá? Eu não sei quem é o valor de n, mas você consegue me dizer qual é o valor aqui no início, qual é o intervalo de n para o qual essa multiplicação vai ser sempre zero? Para o qual o meu wn de k vai ser sempre zero? Quando é que ele vai ser sempre zero? Intervalo de n, tá? Quando n for o quê? Menor que 2. Maior que 6, quase, tá? Não vamos arriscar o maior que 6, porque a gente ainda vai andar com ele lá, não vai dar exatamente 6, vocês vão ver por quê. Mas o menor que 2 tá certíssimo, certo? Enquanto esse n não for menor que 2, enquanto esse n for menor que 2, eu não tenho multiplicação, a multiplicação é zero. Eles não se tocaram. Digo mais, tá? N menor que 2, não menor igual. Tá? Não menor igual. Porque se a gente botar menor igual, a gente diz que para o 2, essa multiplicação ela é zero. E ela não é zero, tá? Quando aquele n bater no 2, ele passa a ter um resultado, a multiplicação dele um pelo outro, tá? Então, para n menor que 2, ele é zero. Quer falar, Eduardo? Queria falar, Eduardo? Ah, tá. Certo? Vocês concordam comigo que para n menor que 0 ou para n menor que 2 ele é sempre zero? Deu para entender? Eles não se tocam, entende? Enquanto eu vou até tentar botar aqui, ó. Eles não se tocam, né? Ó, ele vai passar aqui, ó. Ele vai passar 0, 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 0. Bem aqui, opa, tem um em cima do outro. A partir daqui, eu passo a ter uma multiplicação. Ou seja, quando n for maior ou igual a 2, entende? Então, até aqui, 0. Beleza. Vamos pro próximo, tá? Agora vamos começar a andar esse cara. Beleza. Aí vamos supor... Deixa eu até sair aqui. Pronto. Vou aqui, tá? Aí vamos supor que ele tocou. Ele tocou. Certo? Ele tocou bem aqui no 2. Então, você percebe que o próximo intervalo é n maior ou igual a 2? N maior ou igual a 2, certo? Porque agora ele começou a ter convolução. N maior ou igual a 2. Até quando? Até quando isso vai acontecer? Vamos lá. Ele vai passar aqui, ó. Quando n for maior ou igual a 2, certo? Maior ou igual a 2, aí ele vai dar... Você percebe que, ó, vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma coisa até n igual a 6.
Porque quando ele passa de n igual a 6, opa, o resultado da multiplicação já é uma outra coisa. Então, você consegue perceber que o meu intervalo é n maior ou igual a 2. Vou deixar bem aqui, tá? N maior ou igual a 2, menor ou igual a 6. Porque até o n tocar o 6, ele vai ter a mesma forma, entende? Eu vou estar sempre multiplicando os mesmos intervalos. Eu vou sempre estar multiplicando os mesmos intervalos, certo? Eu vou estar sempre multiplicando os mesmos intervalos, que é 1 vezes 1, tá? Mas isso é tipo assim, eles falam de forma funcional, né? Para que intervalo eu mantenho a mesma forma funcional. Então, nesse intervalo aqui, eu mantenho a mesma forma funcional até o n ser igual a 6, porque quando o n passar de 6, eu tenho uma outra forma funcional entre a multiplicação dos dois, certo? Então, beleza, eu vou dizer que n é maior ou igual a 2, menor ou igual a 6, tá? O meu wn de k, ele vai ser 1, certo? Porque eu tô multiplicando um pelo outro, tá? Para qual intervalo de k? O intervalo de n é n maior ou igual a 2, menor ou igual a 6, certo? Mas para qual intervalo de k isso aqui é verdadeiro? Essa multiplicação é verdadeira. Vou colocar até um aqui embaixo do outro. Você percebe? Chuta aí, o que vocês acham? Que 1 vezes 1, que uma função vezes a outra vai dar 1. De quanto a quanto? Não. Maior igual a alguma coisa, menor igual a alguma coisa. Que isso aqui vai ser verdadeiro. Que eu multiplicar entre 2 e 6. Quase, Christopher, quase. Segura. Quase, segura, tá? 2 a 6, 2 e 5, certo? Não é, mas foi quase, tá? Mas foi um bom chute, tá? Por que não é de 2 a 6? Porque percebe que quando o n... Vou tentar fazer aqui, ó. Quando o n... eu tenho... você consegue perceber que é de 2 a n? Porque eu posso ter o n sendo igual a 2. Ele vai dar 1. Posso ter o n sendo igual a 3. Ele vai dar 1. Posso ter o n sendo igual a 4. Ele vai dar 1. Entendeu? Ele vai dar 1, né? Posso ter o n igual a 5. Ele vai dar 1. E posso ter o n igual a 6. Ele vai dar 1. Ok, o meu n ele já vai de 2 a 6. A minha função, ela vai de 2 a n. Percebe? Porque ela pode ser qualquer valor. Para ficar mais fácil de você entender, pensa assim, o limite inferior da minha função, que eu tô passando por cima, e o limite superior da minha função que eu tô passando por cima. Entende? Então, esse cara aqui, ó, ele vai de 2... Caramba! De 2 até... E não de 2 até 6. Porque não é exatamente de 2 até 6. Esse n pode ser 1... Ou, perdão, esse n pode ser 2, esse n pode ser 3, esse n pode ser 4, esse n pode ser 5, esse n pode ser 6. E eu vou ter a mesma forma funcional. A minha resposta aqui, ó... ela vai ser um pulso de 2 elevado a n. Seja qual for esse n, tá? Se esse n for 2, ela vai ter um único pulso. Se esse n for 3, ela vai ter um pulso em 2, um pulso em 3. Se esse n for 4, ela vai ter um pulso em 2, um em 3, um em 4. Entende? Então, essa aqui é a minha resposta, ó. Certo? Tem até aqui, ó, que é uma solução do livro, tá? Ó, n maior ou igual a 6, o meu sinal aqui, ó, sempre pensa assim, ó, o limite inferior dele, o limite superior, tá? Ele não tocou exatamente, sempre um pouco antes dele tocar, então de 2 a n, aí fica assim, ó, de 2 a n, ele vai ser 1 para k maior ou igual a 2, menor ou igual a n. Segura lá, esse é o primeiro intervalo, tá? Bora ver, ele passou, ele parou bem aqui, tá? Ele vai começar a sair agora. Ele tocou no 6, né? Ele foi de 2, n igual a 2, n igual a 6. Ele vai começar a sair agora, tá? Que eu ia falar alguma coisa, esqueci. Ah, tá. Tem o y de n, tá? Mas eu vou deixar, a gente vai calcular todos os w de nk, com todos os intervalos certinho. E no final a gente faz todos os somatórios, que são todos os y de n, que
que a gente vai usar esses WN de K aqui para fazer os somatórios. A gente vai deixar lá pro final, tá? Pra gente não perder o embalo aqui, vamos logo tentar agora o próximo intervalo. Beleza. Você percebe que o próximo intervalo é para N maior que 6? Porque não era menor ou igual a 6? O próximo intervalo tem que ser sempre o maior que o anterior, né? Ele parou em 6, né? Então agora o que a gente vai olhar é para N maior que 6. Ó. Tava aqui, né? Aí beleza, aí N igual a 2, né? N igual a 3, N igual a 4, igual a 6. Tá, tava aqui. Agora ele passou, ó. Vou passar aqui, pronto. N maior que 6, tá? Vou deixar um pouquinho mais aqui, pronto. Bem aqui. Bem aqui. Pronto. N maior que 6, tá? N, até quando isso vai ser verdadeiro? Essa forma funcional dele passando um pelo outro, ó, ela vai ser verdadeiro. Ele vai passar, né? Ele vai começar aqui. Opa, N maior que 6. Passou, passou. Beleza, mesma coisa ainda. Mesma coisa ainda. Mesma coisa ainda. Mesma coisa ainda. Opa! Não é mais a mesma coisa. Deu pra entender? Deu pra entender? Não sei se deu pra entender. Ó, tá aqui, né? Tava aqui, que era o exemplo anterior. Aí tá, N maior que 6. Ok, N maior que 6 é N igual a 7, né? Tá aqui, N igual a 7. Tá, eu vou ter uma multiplicação aqui dos pontos em comum, certo? Beleza, isso é verdadeiro? É. N igual a 8, isso é verdadeiro? É. N igual a 9, isso é verdadeiro? É. N igual a 10, isso é verdadeiro? É, certo? N igual a 11, isso é verdadeiro? É. N igual a 12, isso é verdadeiro? Não. Vai ter um pulso ali que vai sobrar. Entende? Então você percebe que é N maior que 6, N menor que 11? Só que assim, esse 11 você pode fazer também do seguinte maneira, ó. N maior que 6, né? Passou. Você pode fazer, ó, quando N menos 9 for igual a 2. N menos 9 igual a 2 não é 11? Quando a ponta, quando a bundinha do sinal tocar o outro sinal. N menos 9, tá aqui, ó. N menos 9 igual a 2. N menos 9 igual a 2 não é N igual a 11? Pra você não ter que contar, tá? Porque eu fiz aqui contando, né? Opa, N igual a 7, N igual a 8, N igual a 9, ok. N igual a 10, ok. N igual a 11, ok. N igual a 12, não ok, tá? Mas você pode fazer até esta ponta tocar no meu limite inferior do sinal. Então, até esta ponta tocar no meu limite inferior do sinal é bem aqui. Portanto, é N maior que 6, menor igual a 11. Vou até botar aqui, ó, que seria a mesma coisa que fazer N menos 9 igual a 2. Deu pra entender? Deu pra entender? Vou confiar, hein? Mais ou menos, é. Vê se consegue visualizar, né? Se você consegue visualizar que a coisa muda, né? Que ele aqui, ó, ele aqui é uma coisa, né? Eu tava multiplicando de 2 elevado a n, ó, 2n, tá, beleza. 2 elevado a n não, de 2 a n, né? Quando o n é 7, que é o n maior que 6, eu começo a ter uma outra situação. Eu tenho uma situação que são 5 pulsos certos, né? Porque aqui eu não tinha 5 pulsos certos. Eu poderia ter um pulso, eu poderia ter 2 pulsos, eu poderia ter 3, eu poderia ter 4 e eu poderia ter 5. Eu poderia ter 5 opções, por isso que ele ia de 2 a n. Só que aqui, quando ele é 7, eu tenho 5 pulsos, certo? Porque o resto é 0. Quando o n é 8, eu tenho 5 pulsos. Quando o n é 9, eu tenho 5 pulsos. Quando o n é 10, eu tenho 5 pulsos. Quando o n é 11, eu tenho 5 pulsos. Quando o n é 12, eu tenho 4 pulsos só. Mudei a forma funcional. Percebe? Que eu posso simplificar dizendo, é quando esta ponta aqui tocar nesta ponta aqui, que é justamente quando o n menos 9 for igual a 11. Para você não ter que fazer todos os casos, que nem eu fiz. Eu tô fazendo todos os casos, passo a passo, para mostrar para vocês o porquê disso, né? Então, quando o n menos 9 for igual a 2, ou seja, quando o n for menor ou igual a 11, certo? Vou deixar bem aqui, ó, para você ver se vocês conseguem me dizer qual é o resultado dessa multiplicação, certo? Essa multiplicação... Opa, é que eu tenho que ir pro slide. O resultado dessa multiplicação, ele é 1, certo? Beleza, ele vai ser 1 também. Para que intervalo de K? Bora ver se vocês estão atentos. Quando é que ele é 1? Para que intervalo de K?
Qual é o resultado desse cara aqui, ó? Vou desenhar o resultado desse cara aqui. O que eu desenharia? Entre 2 e 10? Não. Quase. Tenta de novo. O resultado da multiplicação, certo? Não importa se o n seja 6, se o n seja 7, se o n seja 8, se o n seja 9, se o n seja 10 ou se o n seja 11. O resultado da multiplicação é sempre o mesmo, que é quanto? Que é 1 de que intervalo a que intervalo? Bora lá, deixa eu ver se eu botar em cima aqui o desenho, se fica melhor. De quanto a quanto? Ninguém? Lembra que eu falei que sempre vão ter 5 pulsos? Lembra que eu falei que sempre vão ter 5 pulsos? Porque vai estar passando por cima e quando eu fizer a multiplicação sempre vai ser o mesmo, a mesma resultado da multiplicação no intervalo, no mesmo intervalo, que é de quanto? Maior que 2, menor que 11? Será? Também não. 2 a 6, isso, Eduardo. 2 a 6. 2 a 6. Percebe que é só no intervalo de 2 a 6 que eu tenho multiplicação de 1 vezes 1? Não importa, ó. Se ele passar aqui, ó. Se ele... Opa. Fiz besteira aqui, peraí. Ó. Não importa se o n for 7, eu só tenho multiplicação de 2 a 6. Se n for 8, eu só tenho multiplicação de 2 a 6. Se n for 9, eu só tenho multiplicação de 2 a 6. Se n for 10, eu só tenho multiplicação de 2 a 6. Se n for 11, eu só tenho multiplicação de 2 a 6. Se n for 12, aí não, eu tenho multiplicação de 3 a 6. Porque o meu pulso em 2 ele não ficou, entendeu? Vou botar aqui embaixo pra ficar melhor, tá vendo, ó? Se você olhar aqui embaixo, ó, você olha, tipo, o que tem em comum, né? O que quando eu for multiplicar um pelo outro, né? Que nem a gente faz lá quando a gente queria diminuir um pelo outro, né? Você percebe que ele só vai ser um de 2 até 6? 2, 3, 4, 5, 6. Ele só vai ser um de 2 até 6. É o que tem em comum, né? É o que tem em comum entre os dois, certo? Não é a mesma situação do anterior, né? Do anterior, porque nem sempre ele iria dar 5 pulsos. Apesar dele estar sempre passando aqui em cima, ele dependeria do n. Se o n fosse 2, ele só ia ter um pulso. Se o n fosse 3, ele ia ter 2 pulsos. Se o n fosse 4, ele ia ter 3 pulsos. Então, por isso que o meu resultado ele tinha que ser de 2 até n. Que para facilitar, você pega o limite interior e o limite superior, o limite inferior de um e o limite superior do outro, certo? É um pouco antes de tocar no 6, tá? Aqui não, ele tá exatamente em cima, ó. Ele tá exatamente em cima. Então, o resultado é de K de 2 até 6. De K de 2 até 6, certo? Então, tá aqui, ó. Esses intervalos é que é a cagada da convolução, entendeu? É você conseguir visualizar bacana esses intervalos, entendeu? Aí, gente, não tem jeito, você tem que, tipo, é prática, entendeu? Pega a questão e tenta fazer, tenta você mesmo botar o intervalo para ver se funciona, olha a resolução para ver se você acertou o intervalo, se você pensou certo, entendeu? Tem que ficar, tipo, praticando, tá? Aí por isso que complica um pouco, tá? Vamos lá, mais um intervalo, tá? Aí tá aqui, ó, de 6 a 11, beleza? Ele passou, tá, 11. Eu tenho mais um intervalo, que é quando ele sai, né? Que é aquele caso que o 2 fica de fora, né? Que é quando ele sai, tá? Vamos lá. Ele passou aqui, tá? Vamos lá pro próximo intervalo. Eu já botei que é maior que 11, porque o intervalo seguinte é sempre o anterior, né? O anterior não era menor ou igual a 11, o próximo tem que ser maior que 11, né? Que seria 12, 13 e lá vai, tá? Maior que 11, aí a gente vai ver até quando, né? Até que valor. Então, olha lá. Ele tava aqui, né? Aí foi 6, parará, tá. Quando n for 11, ele é bem aqui, ó. Que é quando n menos 9 é igual a 2, né? É bem aqui, tá.
Aí eu tenho, quando n é 12, beleza, eu tenho uma coisa, né? Tá. Quando eu tenho uma multiplicação, certo? Beleza. Quando n é 13, eu tenho uma multiplicação ainda. Quando n é 14, eu tenho uma multiplicação ainda. Quando n é 15, eu tenho uma multiplicação ainda. Quando n é 16, opa, tudo é zero agora. Mudei a forma. Percebe que é até n maior que 15, n menor que 16? Ou menor ou igual a 15? Pode ser também, tá? Ou menor que 16 ou menor ou igual a 15. Você percebe? Porque quando n é igual a 12, bem aqui, né? Quando n é igual a 12, eu tenho uma multiplicação. Quando n é igual a 13, eu tenho uma multiplicação. Quando n é igual a 14, eu tenho uma multiplicação. Quando n é igual a 15, eu tenho uma multiplicação. Só que quando n é igual a 16, não tenho mais um sobre o outro, é tudo zero. Vou deixar bem aqui assim. Então, você percebe que é até n menor que 16, tá? N menor que 16. Ou menor que 16 ou menor igual a 15, tá? Eu vou botar menor igual a 15 porque você pode fazer o seguinte também. Você não fez n menos 9 igual a 2? Você pode fazer n menos 9 igual a 6, entendeu? Até n menos 9 ser igual a 6, que é até a ponta do meu h de n, que é o n menos 9, tocar o 6, que é a outra ponta do meu x de n, né? Então, até n menos 9 ser igual a 6. N menos 9 igual a 6 é igual a 15, certo? Então, até n menor igual a 15. Você poderia também colocar até n menor que 16, porque ele já saberia que ele iria até 15, certo? Deu pra entender aqui, ó, porque o menor é igual a 15, né? Porque eu poderia fazer da mesma forma que eu disse que ele é igual a 11, porque o n menos 9 tocou 2 e, portanto, dava 11. Eu posso dizer que ele vai até 15 até o n menos 9 tocar o 6, que é n menos 9 igual a 6 vai dar 15. Vai dar n igual a 15. Tá? Ok, agora bora ver a forma funcional dele, né? Vou botar ele bem aqui, ó. Vou botar ele bem aqui. Bora ver se vocês se entenderam agora. Agora é a hora da verdade. Se vocês vão conseguir saber qual é o limite do meu WN de K. Olha lá. Meu WN de K, ele vai ser 1 para que intervalo de K? Maior ou igual a quanto? Menor ou igual a quanto? Vou fazer até assim, ó. Chuta aí. 2n. Não. Olha lá, olha lá. Qual é o resultado desta multiplicação? Se eu olhar para esses dois aí, qual é o resultado desta multiplicação? Quando que eu vou ter multiplicação? De quando a quando? 2n não, 2n é aquele primeiro caso. É muito parecido com aquele primeiro caso. 3 a 6? Quase. 3 a 6 não é bem 3, certo? Lembra que ele vai ter uma variação? Ele vai variar, ele depende do n, né? É que nem aquele primeiro caso, eu não poderia dizer que era de um valor fixo a outro valor fixo, porque o meu n, ele poderia ser 2, ele poderia ser 3, ele poderia ser 4, ele poderia ser 5 e ele poderia ser 6. Aqui, o meu n pode ser 12, eu vou ter uma coisa. O meu n pode ser 13, eu vou ter uma coisa. O meu n pode ser 14, eu vou ter uma coisa. E o meu n pode ser 15, eu vou ter uma coisa. De quanto a quanto? É o meu intervalo de K. Não, tem N não, ó, porque até N, né? Mais ou menos. Tá quase, tá? É mais ou menos aí. O N vai entrar na parada. De quanto a quanto? Olha lá, vou ver se eu consigo ajudar vocês, tá? Aqui, né? A partir do N igual a 12, né? A partir do N igual a 12, eu vou ter um resultado, ó. Vou botar aqui embaixo, ó. Aí, a partir do N igual a 13, eu vou ter um resultado, ó. Vou botar aqui embaixo, ó. Ele vai ter três impulsos. A partir do n igual a 14, eu vou ter um resultado, que é só 2 impulsos. E quando o n for 15, eu vou ter um outro resultado, que é apenas um impulso, certo? De quanto a quanto? Vou botar bem aqui, ó. Pensa aí. De quanto a quanto? Isso é verdadeiro? Não, 11 a 15 não. Não é
Percebe que não é um valor certo, ele tem que depender de N, porque ele sofre uma variação, entendeu? Ele sofre uma variação, entendeu? Deixa eu até apagar aqui só pra... Quase. N-9 a... Quase, também não. N-9 a... N-9, acertou. O limite inferior é N-9. Tem que ser N-9, entendeu? Porque... Isso, Eduardo. N-9 a 6. Percebe? Consegue perceber? Porque, olha só, quando eu digo que é 12, eu digo que é 12 porque o meu N-9 tocou 3. Entendeu? Porque a ponta do N-9 tocou 3, aí eu tenho N igual a 12. Aí quando o N-9 é igual a 4, eu tenho igual a 13. Quando o N-9 é igual a 5, eu tenho N igual a 14. Quando o N-9 é igual a 6, eu tenho N igual a 5. Então é de N-9 a 6. O resultado aqui, ó, gente. Eu não sei quantos pulsos vão dar, tá? Eu tô fazendo um intervalo aqui genérico, tá? Porque eu não sei quantos pulsos vão dar. Porque se o N for 13, ele vai dar tantos pulsos. Se N for 14, ele vai dar tantos pulsos. Se o N for 15, ele vai dar tantos pulsos. Então aqui, ele é de N-9 a 6. É só nesse intervalo, ó. É aqui e aqui. A dica é o inferior desse e o superior daquele, entendeu? Que nem a gente fez ao contrário, né? O inferior e o superior. Aqui é o inferior e o superior. Então, é de N-9 até 6, tá? 0, 0, caso contrário. Deu pra entender? Deu pra entender? Aí, obviamente, né, que eu não vou nem fazer aqui. Não, eu vou fazer aqui, né? Ah, ele repetiu aqui, tá? Ó, pra mostrar, ó, tá vendo? Ó, N-9 a 6, tá? Então, aqui, ó, o intervalo N-9 a 6, tá? Obviamente que o próximo intervalo seria N maior que 15, maior que 16, né? Porque o menor é igual a 15. N maior que 16... Perdão, N maior que 15, né, na verdade. N maior que 15... Isso aqui já vai dar 0, entende? Só você faz só pra dizer. Lembra que eu falei que tinha 2 intervalos? Um que era o menor que 2, que ele é 0, porque antes deles se tocarem. E o último intervalo que a gente não poderia dizer ainda, porque a gente precisaria passar a função uma por cima da outra, porque o meu último intervalo é N igual a 15. Quando N for igual a 15... Perdão, quando N for igual a 16, né, que é pra N maior que 15, quando N for igual a 16, é que eu não tenho mais multiplicação. É que começa a ser 0. Porque já passou completamente e a partir dali todo mundo é 0. Entendeu? Aí, beleza. Eu achei todos... O difícil é fazer isso, gente. É você saber... As multiplicações é tranquilo, porque você vai multiplicar uma função pela outra. O problema é sempre determinar esse intervalo de N e esse intervalo de K. Eduardo, eu falei pra vocês, não é fácil isso aqui, tá? Não é fácil. Realmente, você ter essa percepção aqui... complicado, você tem que fazer o exercício, tá? É bem complicadinho, tá? Achamos todos os WN de K, só pra gente finalizar, achamos todos os WN de K, ó, eu botei aqui todos, tá? Os intervalos, né? N maior que 2 menor que 6, N maior que 6 menor que 11, N maior que 11 menor que 15, e todos os valores e todos os intervalos. Lembra que a gente achou todos os WN de K, né? Mas faltou a gente achar os YN, tá? Então... só para finalizar a questão, precisa a gente encontrar os Y de N, né? Que são as saídas da convolução para esses intervalos de N, tá? Os Y de N, gente, é simplesmente fazer um somatório, tá? Eu vou só colocar aqui para vocês que esse aqui ele vai ser um somatório que você não vai precisar usar aquelas fórmulas de série geométrica, porque isso aqui é um somatório de 1, tá? Vai ser sempre um somatório de K de menos infinito a infinito de W de N de K. Mas nos 3 casos, o meu WN de K é igual a 1, tá? Então, só pra gente facilitar aqui, ó, tem uma forma, né, de solucionar quando o somatório é de 1, que é essa de fazer assim. Vou colocar ela bem aqui pra gente usar ela, tá? I igual a M até N, que é o somatório de 1, ele vai ser o limite superior mais 1 menos o limite inferior, tá? Toda vez que tiver um somatório de 1, você resolve utilizando aí essa formulazinha, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é para os 3 intervalos, tá? O primeiro intervalo é Y, é N maior ou igual a 2, menor ou igual a 6, tá? E N maior ou igual a 2, menor ou igual a 6.
Quanto é que vai dar o meu y de n neste intervalo, né? Vai dar um somatório de k, aí eu vou e olho pro intervalo de k aqui, ó, desse cara, ó. Vai ser k de 2 até n, somatório de 1, porque o valor de WNK é igual a 1, tá? Aí eu só uso essa fórmula aqui de cima, ó. É o limite de cima mais 1 menos o limite de baixo, tá? Opa, mais 1 menos o limite de baixo. Isso daqui vai me dar n menos 1. Esse é o resultado para o intervalo n maior que 2, menor que 6, tá? O próximo intervalo é n maior que 6, menor ou igual a 11, tá? Nesse intervalo, meu y de n vai ser um somatório também de 1, tá? Porque o Wn de k é 1 também nesse intervalo. Só que agora o meu k varia de 2 até 6. Então, k igual a 2 até 6, certo? Aí o resultado vai ser o limite de cima mais 1 menos o limite de baixo. Isso aqui vai dar igual a 5, tá? E o meu próximo intervalo, que é o n maior que 11, menor ou igual a 15, tá? Nesse intervalo, o y de n também é um somatório de 1, certo? Só que agora os meus limites são n menos 9 até 6. Então, o meu k vai de n menos 9 até 6, certo? Aí, a solução é o limite mais 1 menos o limite de baixo. Vou deixar assim, ó, n tá? Menos n menos 9, certo? Isso aqui vai dar 16, certo? Aí, obviamente, que os outros dois intervalos é o y, é o n menor 2, porque o 2, o y de n é igual a 0, porque o w de n é igual a 0. E para o n maior que 15, né? O y de n também vai a 0, porque o w de n nesse intervalo é igual a 0, tá? Aí, gente, a última coisa que você faz, eu trouxe aqui, ó, eu trouxe aqui todos, né, pra gente fazer, é desenhar o sinal. Você tem que desenhar o resultado dessa convolução, né? Você fazer a convolução desses dois sinais aqui, né? Desse sinal com esse sinal, ele vai me resultar no seguinte. Olha lá por que você precisa dos intervalos de n, né? Você encontrou os valores, né? Você encontrou os valores, é 0, é n menos 1, é 5 e é 16 menos n, tá? Por que você precisa dos intervalos de n? Para você desenhar a função, porque você não quer um y de n, né? Você não quer um y de n? Então, eu vou desenhar a função agora aqui em função de n. Usei aquele bando de k, troquei a variável toda para eu poder chegar nisso daqui, né? Ó, quando o n é igual a 2, né? Ele só vai ter alguma coisa de 2 até 15, né? Porque para n menor que 2 ele é 0 e para n maior que 15 ele é 0. Então, ele só vai ser de 2 até 15, tá? Quando o n for maior ou igual a 2 e menor ou igual a 6, ele é n menos 1. Aí, tipo assim, eu vou fazer a função n menos 1. A função n menos 1 é tipo uma reta, né? Como se fosse uma reta aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Até 6, ó. De 2 até 6, ele é n menos 1, que é a reta. Aí, de 6 até 11, ele é uma constante, que é 5. Então, de 6 até 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até aqui, ele é uma constante, que é o valor 5. Vou botar aqui, ó, 5. Aí, de 11 até 15, ele é uma reta decrescente, porque ele é 16 menos n, né? Então, menos n, então ele é uma reta decrescente. Então, eu pego aqui, ó, e faço tipo como se fosse uma função que é uma reta decrescente, ó. Pronto. Isso aqui, de 2 a 15, é o resultado da convolução daqueles dois degraus deslocados. Perceberam? Então, tipo assim, se na entrada do meu sinal eu tivesse um sinal que era aquele x de n, perdão, na entrada do meu sistema eu tivesse um sinal que era aquele x de n, na saída do meu sistema, não, a resposta ao impulso fosse aquele outro h de n, se eu fizesse a convolução dos dois, a saída do meu sistema seria esta função aqui. Que ela é n menos 1 de 2 a 6, ela é 5 de 6 a 11 e ela é 16 menos n de 11 a 15. E aqui a gente termina a convolução, que é a soma de convolução. Deu para entender?
Sobrevivemos. Todo mundo vivo aí. O intervalo. Intervalo, gente, é praticar, sabe? Pega o exercício e, tipo, chuta o intervalo. Deixa eu ver se vai dar certo. Tipo, tenta o intervalo, tenta visualizar a função. O intervalo é complicado de ver, tá? Na próxima aula eu vou deixar mais um vídeo lá pra vocês, mas é um vídeo bem curtinho, porque assim, a convolução contínua, ela é análoga à convolução discreta, tá? A gente não vai ter muita mudança, tá? A mudança é que o sinal é contínuo, né? E a gente tem umas outras coisas que, tipo assim, não precisa ser menor ou igual, entendeu? Porque o contínuo depende, né? O sinal anterior, se teve corte ou não teve corte da função, tá? Então a gente vai ver. Então eu vou deixar mais um videozinho lá só pra vocês verem. É um vídeo curtinho, acho que deve ter uns 15 minutinhos só pra aula de quinta-feira. E aí na aula de quinta-feira a gente vai fazer a convolução contínua, tá? A gente vai fazer aqui, ó, mesma coisa, só que a gente vai fazer a convolução contínua, tá bom? É prática mesmo, isso. Exatamente, é prática, tá? Aí assim que você... Aí, obviamente, né, que tem uma lista pra vocês entregarem até quinta, né? Aí terminou convolução, eu vou passar uma lista só de convolução, tá? Uma lista só com exercício de convolução pra vocês tentarem resolver. Aí pra praticar mesmo, ver se vocês estão entendendo mesmo fazer. Só convolução a lista vai ser, tá bom? Que é a nossa próxima lista pra próxima semana. Tá legal? Tudo bem até aí? Sobrevivemos? Beleza. Então deixa eu fazer a chamada, tá? Que aí a gente termina por hoje. Se vê na quinta-feira, a gente vai de novo ver convolução, só que agora a convolução contínua, tá? Deixa eu só fazer a... Vou só parar de compartilhar aqui pra eu passar pra cá. Deixa eu só entrar no cigarro aqui de novo, tá, gente? Que ele reiniciou. Hoje é dia 4.